Deixa eu só iniciar uma situação, aí eu vou iniciar a gravação, tá ok? Vou dar bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos. Nessa unidade nós vamos trabalhar sobre o fundamento de Gestalt, onde o grande objetivo dessa unidade, né, específico mesmo, é tomar consciência do entendimento fisiológico do cérebro sobre o estímulo visual. O que é isso? Né? Compreender a lei de Gestalt como ferramenta de auxílio, né? Na pesquisa realmente da nossa expressão composicional. Eu tive o prazer na minha turma de faculdade de ter uma psicóloga na minha turma, e ela já era formada, inclusive ela é professora da instituição. E o TCC dela foi sobre os fundamentos, né, de Gestalt. Então, ela criou uma casa popular e trouxe essa teoria psicológica de Gestalt, que é essa situação do cérebro, do visual que a gente tem para sentir a situação. Então, ela fez um projeto numa casa popular e aplicou nesse projeto de interiores toda a questão de Gestalt. Então, era trabalhar realmente com os nossos sentidos. Então, quando você entrava na casa, acionava você tinha uma textura para pegar o tato, você tinha um cheiro para pegar o olfato, você tinha cores vibrantes, paisagem para ter a, a questão da visão. Então, era assim, todos os sentidos trabalhando nesse ambiente. E isso é a aplicação de Gestalt. Então, aqui nós está muito específico na questão visual, mas na verdade Gestalt é o sentido que a gente perceba do ambiente, do ao redor da gente. Então, realmente, nessa unidade, eu quero que vocês esqueçam um pouco, eu vou ser arquiteto, e pense assim, eu sou design de interiores, né? Para a gente consiga desenvolver um projeto de arquitetura bem legal dessa unidade, que é a proposta, né? Aí aqui ele faz um questionamento, que a gente vai trabalhar com esses elementos compositivos, a gente vai considerar os nossos anseios, né? Vai ter embasamento teórico da composição, da forma e da teoria de Gestalt, né? E no final você vai poder criar aí composições mais sofisticadas e harmônicas, né? Por meio da produção aí bidimensional compositiva, dando aí visibilidade, sensibilidade para o teu ambiente, aplicando a lei de Gestalt, né? E sem contar que vocês já estão assim, já desenhando legal. Eu tenho percebido através das atividades que vocês têm me mandado, essas atividades, elas realmente demonstram o conhecimento técnico de cada um, a sua individualidade, a sua destreza, mas eu quero deixar registrado aqui o detalhamento, né? Quando a gente faz um desenho, que a gente tem feito os últimos, da perspectiva, do quarto, a minha intenção era que vocês já começassem a desenhar do quarto, apesar de eu ter dito que poderiam reproduzir na impressão. Mas quando vocês forem para o jardim, tinha que desenhar realmente à mão, então eu percebo assim, um traço que era perpendicular, ele não está perpendicular, ele está meio inclinado, né? O que era paralelo não está paralelo. Então, esses pequenos detalhes, nós precisamos prestar muita atenção no desenho, tá? Para que vocês façam o máximo da perfeição. E quando vocês forem estudar perspectiva, que é como vocês vão ver N tipos de perspectiva, tem perspectiva isométrica, cavaleira, militar, ponto de fuga, com 1, 2, 3 pontos de fuga. Então vocês vão já ter aquele assimilação e conhecimento técnico para poder produzir aquilo lá. Vai melhorar? Vai. Tanto é que eu não descontei ponto, não considerei, porque não é o objetivo da nossa matéria. A nossa matéria é ter essa representação e forma de expressão, né? Mas eu já fico aí sinalizado esses detalhes para a gente ir melhorando no decorrer do curso de arquitetura. Então,
chegarem lá no 10º semestre, já sabem produzir no olho mesmo uma questão. Inclusive, a unidade anterior, que foi da segunda-feira passada, se vocês verem no livro, assistir a aula, ele pede na atividade que vocês desenhem o refeitório da universidade. Como vocês não têm acesso ao refeitório, poderia pensar na lanchonete ali no redondo, né? Mas eu gostaria que vocês reproduzissem, eu não vou avaliar nesse momento, mas já fiquei também registrado, reproduzir a cozinha de vocês, por exemplo, né? Em ponto de fuga. Como que vocês desenham essa perspectiva, né? Uns vão usar a isométrica. Ah, e outra coisa, é isométrica. Teve alguns alunos que escreveram um outro termo, eu não vou lembrar o termo, não vou lembrar. Como se fosse perspectiva elétrica, uma coisa assim. É isométrica. Quer dizer, ela é desenhada em 2 ângulos de 30, né? Que é o da nossa atividade, ok? Então também fica esse conhecimento aí para nas próximas atividades escrever isométrica, ok? Aqui ele faz uma indagação nesse diálogo aberto se vocês conhecem a lei de Gestalt, né? Se ainda não, então nessa edição você vai poder conhecer essa teoria e, claro, as leis de unidade, né? Segregação, unificação, fechamento, continuidade, proximidade, semelhança, pregnância de forma. Então, escreva essas palavras, né? Para que vocês memorizem, porque isso a gente vai ser muito habitual de a gente falar. Qual segregação, qual unificação, qual fechamento, qual continuidade, qual proximidade, qual é a semelhança, qual é a pregnância. Então aí a gente pode já assimilar melhor o nosso conhecimento, né? Aí você vai aplicar esses conhecimentos na criação. Aqui propõe uma agência, mas o decorrer do curso a gente vai perceber que a gente vai fazer outras coisas, não como o livro-texto realmente. Um bom tato são texturas nos tecidos. Isso ajuda muito a textura no sentido de gestal, né? Então, a textura, ela pode não só na parede, né? Mas no estofamento, tanto de pulpa, almofada, cadeira, sofá, tapete, né? No próprio papel de parede, uma luminária pendente pode ter uma textura. Então, a textura é o tato, né? Que é importante para você ter o tato. Mas a gente precisa ter uma padronagem, a gente tem que entender que a forma dessa textura interfere, a cor, né? Então, ela tem que ser composta de forma harmônica, né? Essa leitura da estampa é a partir da composição. Eu gosto de colocar muito assim, as pessoas... listado, então, só combina com listado? Não. O floral combina com o listado, né? Na mesma composição. Mas a gente tem que saber essa limitação de onde vai utilizar um e utilizar o outro. E isso, quando vocês aprenderem a projetar no sketch, por exemplo, se vocês não conseguem ter a percepção visual de como vai ficar, se vai ficar bom, se vai ficar feio, se vai ficar bonito, a gente joga na maquete eletrônica para poder ver realmente como vai influenciar essas estampas dentro do ambiente. Então a gente consegue ver se ficou legal ou não. Outra forma é na maquete física, né? Realmente, realmente criar o mobiliário, as estampas, de acordo com as propostas. Aí você vai alterando, tipo sofá. Você vai querer um sofá na estampa tal. Ah, não ficou legal. Aí faz um outro sofá com outra estampa e coloca no ambiente físico. Então dá para fazer esse estudo aí
visual, né? Então, são duas formas para a gente ver realmente qual é a melhor antes de apresentar para o cliente. Mas o importante é estar harmônico, sofisticado, coerente, né? Então, a gente tem que se preocupar realmente com isso, né? E a lei digital é o funcionamento mesmo da percepção da mente, tá? Sobre as formas produzidas. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês vão ao shopping, algumas lojas têm cheiros próprios, eu vou chamar assim. Quando você entra na Gaister, quando você entra na Hungry, quando você entra, enfim, né, tem várias lojas no shopping, elas têm um cheiro. Por que esse cheiro, essa essência produzida exclusivamente para essas lojas? Né? Por exemplo, o meu ambiente na Casa Cor, que eu apresentei para vocês no primeiro dia. No meu ambiente, a gente destacou o ditado popular deu pano para manga. Nós desenvolvemos uma essência de manga. Então, qual que era nosso propósito? Toda vez que os visitantes sentissem cheiro de manga, lembrasse do nosso ambiente. Então, era memória afetiva. Então, o que acontece no shopping é a mesma coisa. As essências, aquele cheiro, é para você, quando sentir esse cheiro fora do shopping, você lembra da marca. Então, é a memória afetiva do cheiro do olfato, né? E isso é a lei de Gestalt. Então, está trabalhando com essa percepção da nossa mente, né? E aí, sobre o olfato. Isso é a aplicação do Gestalt, porque trabalha essa mente humana. Alguma dúvida do que é a lei de Gestalt? Okay? Como eu tinha dito, Gestalt vem parte da psicologia, que eu disse até da psicóloga que foi da minha turma. Teve origem em Frankfurt, na Alemanha, no começo do século XX, e essa escola teve como principais nomes Marx Wittmann, Kurt Köhler e o Wolfgang Köhler, né? Os três que desenvolveram aí esse estudo da mente humana, né? Aí vem a teoria realmente da percepção sensorial, que eu te falei, que a gente vai ter a ilusão da ótica, o cheiro, o olfato, o tato, tudo isso, todo esse fenômeno que dá no cérebro da gente, que possui esse mecanismo interpelador, separa aí o fenômeno visual, da percepção visual, do externo, do interno, da percepção resultante desse mecanismo, onde vai entrar aí todos os nossos sentidos. E é muito interessante que esse mecanismo fisiológico, ele é independente do fator cultural, né? Não importa se a pessoa vem de um lugar e mora em outro, o cérebro não interfere. A pessoa periférica, ela tem a mesma percepção da pessoa do alto nível de classe social, porque o cérebro é iguais, né? Essa percepção visual, lógico que vai ter um mais crítico do que o outro, mas a percepção é sentido de forma normal e igual, né? Tanto que as meninas a, da minha sala, a design de interiores Marli e Gisele, elas criaram uma casa popular, porque elas quis provar isso, né? Que o cérebro registra essa percepção independente de classe social, né? Isso é muito importante. Aí vai pensar na H. Sterve, que está no shopping, o ambiente do professor dele, então só o alto nível. Não. Qualquer ser humano é passível dessa percepção, porque o cérebro tem esse mecanismo e é igual. Uns mais críticos que o outro, mas todos, o cérebro registra esses elementos independentes do contexto e percepção, ok? Isso é muito importante. Aqui, nós temos retângulos aparentemente diferentes, ó, né, de tamanho, só que na verdade eles são iguais. Né? Quando a gente coloca o ponto de fuga, ó,
Um está na profundidade diferente do outro, mas na verdade eles têm o mesmo tamanho. Então, essa posição, essa percepção, porque nós não temos a linha. Ó. Isso aqui é chamado ponto de fuga, tá? São todas as linhas desenhadas para lá. Lógico que no ponto de fuga, esse aqui, numa perspectiva, completaria o desenho aqui, ó. E completaria o desenho aqui também e aqui também. Mas aqui só quis fazer uma percepção de tamanho, né? Quando você coloca a linha, ó, do ponto de fuga, tá vendo que é a mesma figura, ó? Tá alinhado, tudo certinho, ó. Só que quando coloca a linha de percepção, a gente tem a impressão de que os tamanhos deles são diferentes. Na verdade, eles são iguais. Então, isso é a questão de percepção, né? Então, segundo a teoria de Gestalt, ocorre no cérebro aí, é diferente realmente do que ocorre na retina. Quer dizer, a percepção é diferente do estímulo, né? Você precisa do estímulo para perceber essa forma global. E não é pelo conjunto das partes, né? Não é vendo separadamente. Todo o contexto, essa percepção, a retina nos dá esses estímulos, né? Então ele faz bem um resumo aqui, que não há como perceber cada elemento de uma composição para identificar suas características isoladamente, né? Você vislumbra o todo, né? Senão não tem como. E aí, Fracalori cita, né? Não vemos partes isoladas, mas relações, né? Isso é uma parte na dependência de outra parte. Por isso que eu falei da composição da estampa, tem que ter comunicação. Então a gente usa o diálogo, uma coisa tem que conversar com a outra, né? Para que nossa percepção, nosso resultado seja de sensação global e não individual, né? Então são inseparáveis desse todo. São outra coisa que elas mesmas fora de um todo. Não tem como você ver uma paisagem e olhar isoladamente, né? Você acaba percebendo tudo, né? Aqui ele traz um exemplo, que é esse quadro do Passepartout, que cria uma outra chamada de moldura, né, na verdade, com o intuito de isolar a imagem do quadro em relação ao fundo. Tá vendo aqui, ó, a moldura preta, a moldura branca, né? Enfatizando aí realmente a importância da imagem. Da utilização resulta aí uma fusão da imagem com a parede, né? Essa aqui, ó, tornando mais discreta. E essa já limita a gravura. Essa daqui parece que está junto com a parede. Essa já a gente percebe que não. Então, essa percepção, né, da segregação de Gestalt realmente aí dá o uso do Passepartout. Vocês vão ver muito em quadros. Se vocês, deixa eu compartilhar a minha. Vocês estão me vendo na câmera? Estão vendo? Pessoal, preciso de um retorno. Pelo menos um Eu tô aluno. vendo o livro. Tá vendo? Tô vendo o livro. O livro? É. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Agora vocês estão me vendo? Agora Sim. foi. Olha os quadros que eu tenho atrás de mim. A gente chama aquilo lá de Passepartout. Aquele branco, tá vendo? Em volta. Então, a Passepartout, em volta daquela gravura. Então, eu estou dando essa profundidade nesse quadro, onde a gravura está sendo destacada como quadro. Então, ela não faz parte da parede. Se não tivesse esse Passepartout e uma moldura mais discreta, era como se essa gravura tivesse aplicada na parede. Então, essa percepção do uso do Passepartout faz com que eu tenha essa percepção. E isso ocorre nessa técnica de Gestalt, né, que eles estão utilizando aqui nesse exemplo. Ó. Então, o Passepartout, ele realmente nada mais é do que o isolamento da gravura. Então, é uma técnica de percepção, que se não tiver o Passepartout, a gente vai achar que faz parte realmente
da pintura, da parede, enfim. Alguma dúvida em relação a isso? Não. 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 Percepção visual, que de forma relacional que a gente relaciona, da integração da leitura, do que a gente está produzindo, do que a gente está entendendo desse componente, é bem isso. E a percepção, a gente tem que fazer ela parecer que ela é central, que ela é a primeira composição, para depois vir outras coisas que vão dar. Então, no design de interiores, a gente chama de ponto focal. Quando você entra num ambiente, você tem que ter o teu ponto focal. E a partir daquele ponto focal, vai criar as outras situações. Aqui, coloca um círculo menor entre círculos grandes. Círculo grande entre menores. Nesse aqui, o ponto focal é o menor. Depois você vai assimilar e enxergar os grandes. Aqui é o grande. Não é porque ele está no centro, né? É porque ele que chama mais atenção, porque ele é solitário. E depois chama o restante das outras situações. Então, no design de interiores, o ponto focal pode ser um lustre, ele pode ser o sofá, ele pode ser um tapete, ele pode ser um papel de parede, ele pode ser um quadro, ele pode ser lustre, eu falei, sim, espelho, um mobiliário. Então, depende de quando você entra no ambiente. Então, vamos pensar vocês entrando na casa de vocês. Entrou na sala. Qual é a primeira coisa que vocês enxergam, que destaca no ambiente? Eu sei que nesse momento não foi projetado para que aquilo seja um ponto focal, mas é para a gente analisar esse ponto focal. É entender e produzir essa imagem desses componentes. Alguém aí fecha os olhos, tenta imaginar vocês entrando na casa de vocês e tendo essa percepção do ponto focal. Alguém pode citar um exemplo de que percebeu? Oi? O sofá é a primeira coisa que... É tipo um ponto de luz que tem na sala. Quando você já entra na sala, acho que o sofá é a primeira coisa que você vê. Mas por quê? Porque o seu sofá é grande ou é porque ele tem uma cor que te chama a atenção ou é a posição que ele está? Eu acho que os três. Os Acho que três. junto um pouco. Aham. E a partir dele compôs o restante do ambiente. Sim, eu acho que sim. É isso que é o ponto focal. Mas não necessariamente precisaria ser o sofá. Por que eu falei da grandeza? Porque acho que é o maior, vai chamar atenção. Às vezes é a posição, né? Então, tudo isso muda. Fachada, às vezes tem um vaso que chama atenção. E não a textura da parede. Então, o ponto focal é o vaso. Então, a gente tem que sempre analisar esse mecanismo aí para que a gente, fisiológico, é um mecanismo fisiológico de percepção, lógico, mas ele é dinâmico. Então, se vocês perceberem, é de forma espontânea, né? Você falou do ponto de luz, do sofá, e não adianta, você não vai conseguir mudar nesse momento esse ponto focal. Para você vai ser o sofá sempre, né? Por causa desse ponto da luz que reflete nele, enfim. Então, isso identifica esse padrão harmônico da composição do seu ambiente. Aqui ele traz uma composição, uma figura, para a gente perceber esse mecanismo autorregulado, né? Então, percebe que não tem, na primeira figura, não tem o triângulo desenhado. Não tem. Mas quando você olha, você enxerga o triângulo. Só com as arestas dentro do círculo. Então, o que é isso na prática? Existe o fato da composição ser apenas uma identificação através do corte, né? Então, eu consigo ver essa figura, mesmo ela não estando desenhada. Já diferente na segunda, né? Na segunda, já fica difícil a gente visualizar o círculo. O círculo precisou ser desenhado. Senão a gente não enxergaria o círculo. Na primeira, a gente enxerga o triângulo. Então, percebe essa percepção visual do mecanismo do cérebro, do nosso cérebro? Então, essas forças internas para a gestalt, ela dá essa percepção em prol de buscar aí
uma coesão entre os elementos compositivos. Pode ser através de uma linha, então nem sempre essa percepção, essa padronagem de comportamento precisa ser explícita, né? Você falou do foco de luz. O foco de luz não foi pensado para projetar sobre o sofá, mas ele está projetando sobre o sofá, né? Se você colocar o sofá em outro local do ambiente, já não vai ter essa fonte de luz. Será que o sofá seria o ponto focal, né? Então, realmente, a gente precisa ter essa unidade, essa segregação, essa unificação, esse fechamento, essa continuidade, essa proximidade do ponto focal, a semelhança e a pregnância dessa forma. Então, realmente, essas situações, essas percepções, é muito importante no nosso comportamento crítico visual. Eu não sei se já acontece com vocês, pelas matérias, né? Tudo depende da matéria. Talvez a partir daqui vocês passam a ser mais críticos, mas desde o momento que vocês prestaram o vestibular, que vocês fizeram a matrícula, o olhar de vocês mudou? Tipo, onde vocês vão, vocês têm um olhar arquitetônico e crítico do ambiente, da estrutura, da textura. Aconteceu já isso com alguém? De mudar o olhar? Acho que sim, professor. É automático, né? Eu sou uma pessoa que estudei muito mobiliário, é a parte que eu mais gosto dentro da minha área. E eu, quando vou no ambiente, eu olho e falo, esse mobiliário é da regência italiana, esse mobiliário é arte déco, é arte nouveau, é modernismo, é da escola Bauhaus. Então você cria um olhar crítico e é muito automático. É engraçado que é automático, né? E essa abordagem da lei de Gestalt, ela traz essa percepção diferente porque ela implica demais na nossa atuação, né? É muito engraçado e quanto mais a gente exercita essa crítica, essa percepção, menos dúbio vai ser o nosso entendimento, o significado daquela forma. É muito interessante. Passam a assimilar isso para vocês verem como que vocês mudaram o comportamento. Aqui ele traz uma assimilação para vocês, que é importante lembrar que diversas leis de Gestalt pode atuar simultaneamente, uma composição não é só uma situação, pode ser tudo junto. Por exemplo, a utilização de duas ou mais leis da forma cooperativa produzirá melhor aí uma imagem visual muito mais perceptível, muito mais legível, muito mais evidente do que você pensar só de uma forma, né? Então a gente tem que pensar aí essas formas aqui. Deixa eu ver quem tá. Não pensar isoladamente. Eu vou só fazer segregação, eu só vou unificar, eu só vou fazer um fechamento, eu só vou fazer uma continuidade. Eu vou trazer. Não. Pense nelas em conjunto. Não precisa ser todas, né? Não precisa ser todas essas unidades, né? Então, mas pense nelas, né? Pense nelas de forma conjuntas, né? Tentam trabalhar essa percepção, né? Vocês vão ver que vocês vão ter um olhar mais crítico e sensitivo em relação à lei de Gestalt, né? Então, a lei da unidade, ela aborda a percepção da unidade compositiva. Então, realmente, elementos isolados, tá? Essa unidade. Ou conjuntos de elementos diferentes, né? E aí resulta na leitura realmente de uma unidade, tá ok? Nessa figura aqui à esquerda, nós temos diversas letras espalhadas e um retângulo, que não relaciona de nenhuma forma um com o outro. Porém, quando organiza as letras no retângulo, que é a figura direita, a gente tem uma composição unificada, coesa. Então, percebe? Aqui, nessa primeira, nós olhamos isoladamente. Letras espalhadas e retângulo ao fundo. Aleatório, né? Uma informação aleatória.
Quando a gente organiza isso, um sobre o outro, quer dizer, a gente pensou agora de forma conjunto, né? E não de forma unitária ou de unidade, se é uma composição unificada, a gente entende com coesão o que estava representando isso. Isso aqui é a mesma coisa disso. Ó, leis de gestalt. Entendeu? Então, assim, a gente só unificou e teve a coesão do detalhe do que é isso. Isso é unificação, a unidade, ok? Pensar a unidade. A lei da segregação. Alguém, alguma dúvida em relação a saber o que é unidade? A segregação, ela já trata de identificação de diferentes unidades compositivas. Só que aí entra o contraste. Então, quanto maior o contraste, maior vai ser a facilidade de identificar as unidades. E quanto menor, maior for a fusão dos elementos na composição. Isso, teoricamente confuso, a gente pode perceber nesses três retângulos com diferentes padrões de contraste. Então, se você vê o contraste aí da esquerda, é fácil a percepção do triângulo. Do retângulo, desculpa. Quando você vai para o da direita, pensando nele em unidade, é menos evidente ele. E ainda tem a interferência do fundo, né? Então, o contraste do fundo com os contrastes dos tons desse retângulo. Então, a gente percebe essa percepção. E, pegando o exemplo que foi citado do sofá e de luz, o contraste, onde está batendo luz, a gente já aprendeu que vai ser mais destacado. E o tom daquela luz, daquela cor, vai ser diferente do tom onde tem sombra, né? Então, essa segregação também é perceptível na lei digital do nosso cérebro. Alguma dúvida? Acho que não, professor. Não? Tá. Aí vem a lei da unificação, né? Quando há essa harmonia, essa coesão em uma composição de múltiplos elementos. Então, vem aí uma relação. Quanto maior a harmonia, mais intensa será a percepção dessa composição. Aqui, eles trazem três tipos de composição com diferente qualidade de unificação e como que a gente percebe essa, essa força, né, da unidade, enquanto os demais gradualmente possuem menor quantidade. Então, se vocês verem os 9 quadrados pretos, a gente olha, a gente enxerga eles, né? Os 9. Quando a gente olha para os outros que já tem uma composição diferenciada de cores, você percebe que você enxerga os diferentes e não o que tem mais. Da mesma forma, no terceiro, onde tem formas diferentes e cor diferente. Qual que você enxerga mais? A cor diferente. Independente das formas e cores do preto. Então, essa composição de unificação é muito importante na hora da gente fazer um design de interiores. A gente tem que ter essa percepção para destacar o nosso ponto focal, né? Então, você vê que a gente pode harmonizar com formas diferentes, com cores diferentes, mas sempre a gente vai destacar o ponto focal. Então, o ponto focal ele tem que ser perceptível, ele tem que ser destaque, né? Não temos como pensar nele isoladamente, ok? E a lei do fechamento, que exerce sobre a percepção visual uma tendência a unir partes, né, separadas de uma formação da superfície que vai unificar tudo. Esse elemento de composição ele traz aqui o desenho desses dois quadrados sobrepostos em círculos e não estão desenhados completamente, mas a gente consegue perceber, quer dizer, a gente consegue essa conexão e fechar esse desenho, né? A outro legível que nós temos aqui é a valorização da logomarca do FedEx, né? É uma empresa de logística, enfim. Mas por causa de uma seta,
na logo, se ela não tiver destacada, às vezes não é perceptível esse, esse, esse desenho, né? Vamos chamar esse símbolo, esse símbolo. Então, aqui, ó, a marca é essa, ok? Essa flechinha está desenhada aqui, ó. Talvez, em algum olhar aí, não enxergou essa flechinha que quer indicar realmente o que, que a empresa representa, que é a logística de levar, seguir, né? Então, essa flecha é do seguir em frente, né? Então, eu vou fazer. Às vezes não é perceptível, mas o cara que criou a logo, na hora que mostrou para a empresa, ele disse o significado dessa flecha, né? Dessa flechinha indicando, né? Acho que aqui você fala. Aí, ó. Que é a realização de entregas, ó. Então, essa flecha representa a realização da entrega, que vai levar para você. Alguém aí tinha percebido essa flechinha? Isolando isso, o desenho de baixo? O desenho de baixo é só para mostrar. Alguém tinha percebido? Ou não? Não, nunca tinha Não, reparado. né? Não é legal essa coisa do fechamento, né? Então, É. isso também influencia no nosso cérebro também. E a gente tem a lei da continuidade, que atua no sentido de criar coerência através de uma fluidez sequencial de elementos compositivos. Então, precisa ter um alinhamento coeso entre esses elementos. A gente tem que perceber ele como uma unidade. Interrupções atrapalham, às vezes, o sentido desta continuidade. Aqui, ó, olha, eu tenho uma continuidade, ó. Quando eu tenho uma interrupção, eu posso não pensar nela como uma continuidade. Aqui, CD pode ser uma interrupção em AB, assim como AB pode ser uma interrupção em CD, né? Então tem que ter uma coerência dessas linhas para que essa interrupção não deixe de ser perceptível nessa continuidade. Isso também é muito importante. Pensando em design de interiores, uma linha contínua, por exemplo, quadros, né? Quadros a gente pode colocar em várias posições, não necessariamente alinhado. Mas quando eu vou mudar ele de posição, eu preciso pensar nessa linha de continuidade, né? Quando eu vou colocar um móvel alto perto de um móvel baixo, qual que vai ser esse alinhamento, essa linha de interrupção? Desculpa. Vai ter essa continuidade? Eu costumo usar uma técnica colocando um vaso. Então, se eu tenho um móvel baixo e um móvel alto, entre eles, eu coloco um vaso com uma planta mediana, porque ela dá aquela linha de continuidade transversal, né? Inclinada. Então, dá aquela linha, de, não fica aquela coisa grosseira entre o alto e o baixo. Eu trago ela aqui, assim, essa linha de continuidade. Assim como os quadros, né? Quando eu vou colocar eles em níveis diferentes também, eu tenho esse cuidado também. Casa que tem desníveis, né? O olhar do horizonte, quando a gente olha uma casa com desnível, mas ela é ampla, ela é aberta, a gente tem que tomar cuidado com o elemento focal daquele ambiente que está abaixo para nos destacar o de cima. Então, essa continuidade, essa coerência a gente tem que ter na linha, na percepção da assimilação disso. Alguma dúvida em relação a isso? Não, acho que não. Não, né? A teoria de Gestalt, ela percebe a formação dessa unidade com elementos que aparentarão estar agrupados e pela proximidade, não necessariamente eles estão iguais, né? Eles são iguais, mas a proximidade dá essa coerência de deles fazerem parte do mesmo contexto, do mesmo ambiente, da mesma linguagem. Hoje se usa muito em design de interiores a mistura
de estilos. Você pega um estilo industrial com um móvel colonial. Você pega uns móveis clássicos misturado com móveis provençal, com móveis art déco, com móveis... Então mistura tudo. Essa unidade que harmoniza o ambiente é pela proximidade. Então a proximidade ajuda esses elementos a ser percebidos na gestão da forma que você queria representar. Então, assim, você não, por mais que você misturou estilo, você deixou eles próximos, eles conversam entre si, que cria essa coesão, esse fortalecimento da percepção do conjunto. Então, hoje, a minha casa, por exemplo, eu tenho minha mesa de jantar, ela é art déco, que é de ferro, pezinho todo torneado em ferro. Aí eu tenho um aparador que ele é clássico, o sofá é moderno, eu tenho uma poltrona que eu revesti em patchwork, que é o ponto focal da minha sala, e a poltrona patchwork, ela não é nem clássica, ela não é nem art déco, então assim, ela é rústica. Então, eu tenho tudo isso misturado no ambiente e o ambiente é harmonioso, porque eu aproximei esses ambientes de forma harmônica. Eu fui coeso, né? Então, eu me preocupei com essa percepção do conjunto. Isso é muito importante quando a gente vai criar um projeto de interior. E é uma das coisas mais difíceis para se trabalhar nessa prática, porque muitos não conseguem ter esse olhar crítico e preferem criar só um estilo, né? Não misturar. Ah, fala assim, meu gosto é clássico. Não, meu gosto é industrial. Meu gosto é arte déco. E não trabalha essa proximidade dos objetos no ambiente. E aí ele cria, o estilo dele é aquele, e pronto, ele vai fazer para o cliente dele. Aí quando o cliente quer fazer uma proximidade de objetos diferentes, ele tem dificuldade, porque ele não trabalhou esse olhar, né? Ele vai achar feio, ele vai achar desarmonioso, porque ele não trabalhou esse olhar. Quem consegue ter essa percepção, fica muito mais fácil trabalhar só com elementos, né? Eu desenvolvi isso, graças a Deus. Eu consigo trabalhar um ambiente mistura. Eu tenho tendência a avançar essa mistura. Eu sempre que me remete a essa proximidade de estilos. Eu não deixo só pensando em um estilo só. Acho que o meu estilo é esse, né? Então, realmente, aí eu fortaleço essa percepção, né? Aqui traz um exemplo para a gente refletir. Muitos exemplos que foi citado aqui durante, eles são simétricos. E a simetria é outra coisa que também em design de interiores muitos fazem por medo de errar, e a simetria é acerto certo, né? É um resultado positivo, é maravilhoso. Por quê? Esse espelhamento de algo resulta na criação de um padrão, de um volume, que é bom para os olhos. Então, o que é simetria? Simetria é quando você pega um ambiente pelo meio, seja ele vertical, horizontal, não importa, e tudo que está à esquerda é igual ao que está à direita. Então, isso é simetria. Então, a simetria é muito mais fácil. Então, vamos pegar aí uma lareira. Vamos pegar um projeto americano que passa em decor. Tem uma lareira, em cima dessa lareira tem um quadro, e do lado de cada lareira tem uma poltrona iguais, idêntica. Okay? À esquerda é a poltrona com uma luminária, e a outra poltrona idêntica. E desconforto visual. Se você mudar o
estilo da poltrona, colocar poltronas diferentes já não é simétrico. Porque uma poltrona é de um tipo, a outra é do outro. A gente vai conseguir ter a mesma percepção, esse mesmo resultado, né? Esse olhar vai ser crítico, né? Você vai conseguir ter uma pregnância da forma? E aí? O que vocês acham? Na casa de vocês, é simétrico ou assimétrico? Então, aqui, ó. Organização de conjunto pela lei de proximidade, né? Ó, aqui não tem simetria, ó. Aqui tem simetria. Então é ele, porque é aí que vai trazer a lei da proximidade para a gente. Aí a gente vai entender qual vai ser a melhor percepção para a gente entender isso. Então, lei de proximidade é essa percepção entre o assimétrico e o simétrico. Qual é melhor? É o teu projeto que vai dizer o que é melhor. É teu cliente que vai dizer. Não é o que você acha, né? Porque a gente precisa perceber o que o cliente quer. Às vezes o cliente não gosta de coisa certinha. Pelo contrário, ele fala para você, não gosta de coisinha, coisa certinha. Então ele já está dizendo para você, ele não é simétrico, né? Pode ousar, né? Isso é muito legal. Alguma dúvida, por enquanto, sobre essas leis dentro de Gestal? Algum conteúdo complexo? Alguém quer falar alguma coisa? Tá aberto, hein, gente? Quem quiser Não, falar. não, professor. Tá, porque senão Dá só pra eu fico entender. falando. Ah, já. Beleza. Então agora a gente vai falar sobre a lei da semelhança, né? E aí já vai favorecer a percepção das unidades através dos elementos com qualidades similares, né? Que tem a mesma qualidade, a mesma forma, o mesmo tamanho, a mesma cor. Então, quanto maior for a semelhança entre esses elementos, maior será a tendência em percebê-los coerentemente. Olha aqui, ó. Aqui nós temos círculos de cores diferentes. É difícil a gente imaginar isso único. A gente consegue ver isoladamente. Aqui nós temos a mesma cor, já é mais fácil. Dentro de semelhança, aqui é muito mais perceptível do que aqui. Então, é independente da forma e do tamanho. Já as formas iguais com cor diferente, a gente não consegue agrupar só com o tempo. Esse olhar vai agrupar isso aqui. Mas, a princípio, eu consigo ver azul, vermelho ou círculos vermelhos, depois círculos azuis. Aqui eu consigo ver figuras geométricas azuis, independente se é losango ou se é um círculo. Então, isso é o agrupamento por semelhança. Então, a gente precisa pensar nele unificadamente, ok? Então, a pregnância da forma, segundo Gomes Filho, ela é a lei mais importante da Gestalt, porque diz respeito à qualidade do entendimento da forma, independente do quanto a composição, desculpa, a leitura que você vai ter dessa dificuldade, os equívocos, a pregnância dessa forma, mas essa aproximação sempre vai existir do olhar, né? O olhar nosso tem essa pregnância, né? Esses elementos que a gente carrega sobre a cultura, sobre indícios,
né? Tendências, às vezes a gente vê uma coisa, a gente acha outra, igual eu falei, às vezes cria-se, meu estilo é clássico, porque eu sou uma pessoa elegante. Não, eu posso ser elegante tendo um estilo rústico, por que não, né? Então, é muito importante a gente ter essa percepção, para a gente entender a somatória da comunicação. Aqui ele traz essa somatória de comunicação do mesmo produto, simples, mas lucidade da imaginação infantil, né? O que a criança enxerga na sombra desses objetos? Quem já não teve esse brinquedo, né? Então, aqui é um trabalho da agência Blutter Brunner, ganhou aí o Leão de Ouro em Cannes, né, da propaganda. Então, a criança, quando desenha nessas figurinhas, ele imagina essa projeção. Então, ele quis fazer aqui esse dinossauro, ele quis fazer aqui o avião, ele quis fazer aqui o tanque de guerra, ele quis fazer aqui o navio. É a ferramenta que ele tinha, né? Então, essa percepção da criança, essa comunicação, essa imaginação infantil é lúdica. Agora, nós adultos íamos enxergar o que essa criança quis passar nessas figurinhas do Leco? Se não fosse a sombra aqui, talvez a gente não imaginasse. Mas a criança informou, né? Ela pega essa peça e ela brinca de avião. Aí a gente assimila o que ela quis representar, né? Porque a criança vai expressar, além da forma, ela vai falar o que é aquilo. E a gente vai enxergar, assim como a gente está enxergando aqui na sombra. Então, essa simplicidade da pregnância nos leva ao imaginar. O nosso cérebro é capaz de fazer isso. E isso em design de interiores também. Então, a forma, quando a gente for representar algo, eu não preciso fazer ele tão explícito. Eu posso dizer algo, né? Através de uma expressão, de uma gravura, uma forma de um mobiliário. Por exemplo, eu tenho um designer que eu trabalhei muito com ele na época da faculdade, que todos os móveis dele, é o Hunter, todo móvel dele tinha a letra H. Você percebia a letra H. Seria num detalhe, no encosto de uma cadeira, no pé de um móvel, num fundo. Você tinha a letra H, que é a marca dele. Era a marca registrada dele, né? Mas ele não diz para ninguém, esse aqui é o H do meu nome, da minha marca. Mas o nosso cérebro, conhecendo a logo dele, a gente remete àquilo. Outra situação também, não vou lembrar o nome da loja, é a Caester, deixa eu ver aqui, para me lembrar e falar o nome da loja que vocês vão lembrar de novo. Também é essa situação imaginária. Alguém me ajuda a lembrar o nome da loja. Esse trançado de cadeira antiga, de pau. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos Estão te ouvindo. me ouvindo? Sim, Oi? estamos te ouvindo. É.
aquele trançado antigo de cadeira. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu não vou saber o nome, professor. Não, eu só quero remeter assim, compartilhamento. Peraí, deixa eu compartilhar. Quem não lembra, visualizar aqui. Esse trançado aqui, ó. Que é a palhinha indiana. Tá vendo esse trançado? É uma tendência que foi no móvel, numa cadeira. Alguém lembra de alguma loja que tem isso como identificação no shopping? Quem lembra? Não lembram? Também não. O nome da loja não estou lembrando. Sim. Será aquela loja Prime? Vou lembrar o nome da loja. Hã? Eu não lembro se a H-Ster que é. A loja das cadeiras. Meu salário. Hã? Lembra o nome da loja? Oi? Não vou lembrar o nome da loja. Enfim, vamos linkar essa situação. Essa loja que eu estava falando para vocês, ela usa essa telinha para que quando você for em algum lugar ver essa tela, você traz a linguagem da lembrança dela. Né? Então você consegue lembrar dessa logomarca, dessa loja, toda vez que você estiver visualizando essa logomarca. Então, essa é a linguagem de comunicação que ela utilizou. Né? Então, a gente precisa realmente pensar como linguagem da leitura do nosso cérebro. Como que a gente vai fazer essa leitura de imagem, né? Para a gente assimilar a questão aí do que ela quer que remete, né? Então, do meu ambiente era o olfato, que era o cheiro de manga. Essa loja do shopping, vou procurar o nome da loja, que agora eu não consegui achar. Mas eu acho que é a H-Ster, eu só não tenho certeza. Que usa essa palhinha. Então, toda vez que eu vejo essa palha, eu não me remeto mais à casa da vovó. Ah, essa é a cadeira da vovó, do tempo da vovó. Eu lembro da H-Ster. Né? Eu lembro, até o painel na fachada da loja, essa figura vem na minha mente, porque eu já fiz essa correlação, né? Eu já fiz essa leitura visual, eu já incorporei essas formas, esse interpelativo, essa contextualidade na minha mente, no meu cérebro. Então, essa compreensão, ela potencializa a minha capacidade de expressão dessa composição visual que eu tenho sobre aquela loja no shopping, né? Então é muito interessante isso, muito. Aqui ele dá uma pesquisa para vocês fazerem leitura de imagem da Cava, que é um livro no aplicativo Saber. Então fica legal aí para vocês entenderem essa leitura que a gente usa muito em design de interiores, tá? Mas bastante mesmo, né? Aí vai ser realmente possível a gente compreender essa importância desse tema e facilitar a nossa percepção, né? Vamos ter consciência dos conceitos de gestal, né? A gente vai conseguir encontrar aí
uma produção visual referente à arte, à arquitetura, o design, a publicidade, a fotografia e a moda. Essas ciências, elas estão interligadas na concepção da produção visual, nessa abrangência. Então, vocês vão ver muito design dando palpite na arquitetura, na arte fazendo uma cenografia, na publicidade criando uma logomarca, a fotografia, o ângulo que ele quer, a moda, qual o tecido que está nessa tendência junto no design. Você vê que está tudo interligado no contexto, né, de fazer essa situação. Aqui, ela traz a estampa por ser demasiadamente expressiva. Eu não vou lembrar o nome da aluna, nem se ela está online, mas eu lembro dela me perguntar assim, professor, nessa matéria a gente só vai fazer isso? Na hora, eu falei, não, a gente não vai fazer isso, né? Mas quando eu dei a atividade da estampa para aflorar a concepção de criatividade de vocês, era para fazer isso aqui, ó, ser demasiadamente expressivo e discreto. Por quê? Vocês tiveram essa preocupação. Quando eu teve aluno que fez fundo, teve aluno que não, mas mesmo os que fizeram fundo, tentou fazer de forma discreta. O ponto focal era as folhagens. Mas aquele fundo foi discreto que destacou a folhagem. Quem não fez o fundo realmente estava com foco na estampa, expressando ali através do que criou e não se preocupou com o fundo. Então, esse olhar, essa produção visual que nós fizemos é muito legal. E eu lembro de ter dito para essa aluna que ela poderia produzir as estampas exclusivas para o cliente. O cliente vai se sentir especial, né? Ele não vai falar, poxa vida, ela foi e comprou tudo pronto. Não foi nada autoral. Quando a gente faz uma produção e fala para o nosso cliente que ela é autoral, valoriza muito o nosso projeto, né? Então, essa percepção da estampa no ambiente vai confundir realmente com a forma do objeto que tiver, né? Mas pode suscitar aí uma leitura que pode ser equivocada em relação à verdadeira intenção da estética. Como eu disse anteriormente, o listrado combina com o floral. E se eu não me engano, teve uma aluna que fez uma estampa listrada e sobrepôs um floral. Ficou lindíssimo. Se vocês lembrarem, um fundo branco e preto. Teve um outro aluno que fez o xadrez, sobreposto também. E a gente conseguia ver que estava tudo equilibrado, as cores das cores e o conjunto ficou harmonioso, não ficou uma estampa agressiva. Essa harmonização, ela para ser aplicada no ambiente, a gente tem que saber onde vai utilizar, né? De que forma vai utilizar. É bem diferente, vamos pegar a estampa listada preta e branca com o floral destacado. Se eu aplicar aquela estampa numa parede, com papel de parede, vai dar o mesmo efeito se eu aplicar ela delicadamente numa almofada? Ou eu transformar essa estampa em uma gravura e colocar num quadro? Qual que vai ser o efeito? Ou eu vou colocar essa estampa no tapete? Quais essas diferenças colocadas de forma a mesma estampa, dispostas de formas diferentes, lugares diferentes? Qual o efeito que ela dá no ambiente? Com certeza, o papel de parede e o tapete vai ser, assim, o ponto focal do ambiente, com aquela estampa, né? Vai ser muito destacado. E, com certeza, no quadro e na almofada, já é uma
um segundo plano, ela já é mais discreta. Ela pode não ser o ponto focal, mas como pode ser, de forma discreta. Então, esse sentido oposto aí, esse espaço que a gente projetou na mente, nós temos que ter a intenção mesmo de evocar esse equilíbrio da ordem. Então, a gente tem que se preocupar com a grandeza, com a repetição, onde vai ser colocado, na disposição, esse detalhe. Conseguiram visualizar a mesma estampa de forma diferente no mesmo ambiente que eu tentei passar para vocês? Pessoal, eu preciso do retorno. Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Conseguiram visualizar? Sim, professor. Pararam para pensar assim, onde está a estampa, em algum lugar, qual a diferença dela em forma diferente? Sim. Sim? Ok. Então, é muito importante no design de interiores a gente pensar na informação que isso vai resultar. Né? Vamos pensar agora, eu colocar, essa estampa é a que eu quero, então eu vou colocar ela no tapete, no papel de parede, na almofada e no quadro, porque aí fica tudo igual. Eu vou ter essa estampa nos 4 lugares, cuidado, isso é um ruído visual. Isso vai comprometer a qualidade do trabalho. A estampa pode ser linda, mas carregou. Teve excesso de informação. É diferente de você colocar ela num lugar, fazer ela o ponto focal, fazer ela o elemento discreto, ou não, fazer ela ser chamada a atenção, mas em um lugar só. Você deixa muito mais harmonioso. Não tem esse ruído visual. Né? Essa qualidade da sua utilização, da forma que você dispôs essa estampa, não foi agressiva aos olhos. Ficou harmonioso. Então a gente tem que ter esse feeling. Né? É um bom exemplo de estampa, e existe muitas clientes peruas, vamos chamar assim, no popular, que gostam de estampa de onça. Vamos pegar uma, qual era o nome daquela personagem da Regina Duarte? Porcina, Viúva Porcina. Então a Viúva do Porcina, na casa dela, tinha estampa de onça na cortina, na almofada, na toalhinha sobremesa. Então, tudo isso a gente tem que limitar, né? De repente, um quadro de onça já remetia a personalidade dela. Indo em preto e branco, não precisa nem ser colorido. Você já disse para a cliente que você já entendeu que ela é perua, que ela gosta. E as outras coisas mais discretinho e tal. Do que jogar estampa de onça em tudo. Você já viram algum ambiente com um monte de estampa de onça? Acho que é normal ver, né? Ou tudo vermelho, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque vermelho é uma cor quente. Então é importante a gente saber associar esses conhecimentos técnicos, né? Através dos anseios do cliente. A gente precisa não dizer que ele está errado, mas tem forma de equilibrar isso aplicando as leis de Gestalt, né? Que é essa unidade, essa proximidade, esse sombreamento. Então, tudo esses elementos para a gente trabalhar o olfato, a audição, o tato, e que isso vai nos trazer aí a harmonização desse ambiente. Aqui nós temos uma ilustração, ó, que traz os desenhos do Maori. Você vê que ele colocou várias figuras geométricas de formas diferentes e uma mistureba, mas eu não consigo ver essa poluição visual. Eu consigo ver o peixe. Então está harmonioso. Então é isso que a gente precisa criar no nosso olhar como design de interiores. Então a gente precisa ter essa harmonização visual para que a gente entenda o que é poluição visual e enxergar a tua ideia e aquilo que não pode ser uma poluição visual, mas transmite a ideia de forma humanizada. Eu acho que esse desenho do Maori, ele traz isso, né? Essa percepção. Aqui tem, para vocês fazerem,
como designer de interiores, eu quero que vocês pensem, não como arquitetos, tá? Para desenvolver a identidade visual de uma feira de alimentos orgânicos. Pense na diversidade dos formatos dos alimentos, de modo que eles possam gerar uma boa pregnância de forma e na intimidade de cores a ser trabalhada. Não se esqueça aí de existem muita informação, seja criterioso na combinação harmoniosa da lei de Gestalt. Então, essa aqui é a atividade que eu quero deixar para vocês fazerem no Faça Você Mesmo. Eu vou mandar no grupo, tá ok? Essa atividade. Eu vou até copiar aqui, para eu mandar para vocês. Professor. Professor? Oi, pode falar. Essa feira ela seria uma feira aberta com vários empreendedores ou só um estabelecimento? Como? Perfeita a sua pergunta. Você vai me dizer isso através do teu desenvolvimento de identidade visual. Então, eu posso criar da minha forma, do meu ponto de vista. Exatamente. Aí você vai criar esse olhar, que é o objetivo. Você criando esse objetivo, que você criou, essa informação que você me perguntou é o briefing do cliente. Quando ele te contrata, ele vai te passar essa informação. Então, você vai interpretar essa informação. Você vai querer ela aberta ou específica. Porque o cliente te informou isso. E você vai me vender a sua ideia. Deu para entender? Entendi, sim. Obrigada. Tá? E aí fica a critério. Aí, quando eu for corrigir, eu vou ter essa leitura. Eu vou saber se você teve a pregnância da forma. Se você teve unidade do que você está me vendendo. Porque se eu enxergar ela de forma geral, uma feira aberta, você não me vendeu a ideia de que era um produtor único. Deu para entender? Sim. Acho que essa interpretação faz parte da... Ótima sua pergunta. Achei super interessante, porque realmente a gente consegue ver aonde o que a gente está querendo vender, a ideia que a gente quer vender. Né? Mais alguma dúvida? Não? E essa atividade, ela pode ser feita eletronicamente, pode ser feita várias técnicas, né? Com lápis, com canetinha. Aí, aqui agora está livre. O que eu quero é que vocês apliquem isso aqui, ó. Pode ter a poluição, mas me vendo uma ideia. Sejam criativos, pesquisem. Eu tinha uma professora que ela falava assim, nada se inventa, tudo se reinventa. Porque já criaram muita coisa, né? Eu não crio uma cadeira, eu reinvento uma cadeira. Porque já existe a cadeira. Né? As formas é eu que vou reinventar. Né? Então, o que já foi feito, por exemplo, cadeira de 3 pés, para mudar a diferença do 4 pés, mas é cadeira. Né? Um espaldar alto e baixo. É o que vai mudar, mas é cadeira. Então, a cadeira já foi inventada. A gente reinventa. Então, de repente, uma ideia, vocês podem pesquisar, vai reinventar. As técnicas, eu acho que a gente já está bem adiantado para conhecer técnicas. Nós temos luz e sombra, nós temos aquarela, nós temos o carimbo, nós temos o desenho à mão livre. Então, N técnicas a gente já fez, né? Já se apresentou. A única que nós não fizemos em sala é a eletrônica. Né? Poder fazer essa ideia num Sketch, no AutoCAD, no Paint, no PowerPoint. Mas quem tem esses conhecimentos tecnológicos, ok, mandar para mim eletronicamente. Ok? Alguém quer desenvolver essa técnica em algum desses sistemas e não sabe, quiser me perguntar,
Professor, eu queria utilizar o AutoCAD. O AutoCAD é mais difícil para quem não tem conhecimento nesse momento, mas estou citando exemplo. Qual comando que eu uso para fazer isso? Vou responder numa boa. Eu quero que vocês abram o leque de vocês, não fique só numa técnica, lembra das atividades que você já fez, faça de uma outra técnica. Colagem, por exemplo, você pode vender uma ideia com colagem. Nós não usamos essa técnica, colagem. Fica super legal colagem, porque dá para você recortar os alimentos, ou recortar pedaços de papéis que vai remeter ao alimento. Então, existe colagem, eu acho que é a técnica mais interessante que eu gostaria nesse momento. Alguém tem dificuldade de fazer colagem? De recortes, assim, para entender, a ler? Tipo, se eu recortasse essas figuras para montar esse peixe, alguém tem dificuldade de entender o recorte para montagem? Não é colar. Colar eu sei que todo mundo sabe. É entender a colagem. O que vocês acham? Eu coloco só colagem para ficar todo mundo igual? Mas aí seria a técnica de desenho e a colagem, ou só a colagem? Então, mas para fazer a colagem você precisa entender o desenho, né? Para chegar É, no desenho. Entendeu? Você sim. pode fazer bem fraquinho, faz a colagem e apaga. Para Professor, não mas ficar o contorno. a colagem seria, tipo, imprimir uma imagem e colar? Não. Não necessariamente. Você pode pegar formas, igual tá aqui, ó, no livro. Você está enxergando o livro? Sim. O livro não tem um recorte de várias formas. E quando ele montou o desenho, é o peixe. Ele está querendo me vender a ideia do peixe. Mas olha os Ah, recortes que ele fez. tá, É um mosaico, tá. tá? Agora, você quer recortar uma maçã, uma pera, uma banana, um alface e sobrepor essa colagem? Ok. É essa a ideia? Entendeu? Uhum, O importante é que você me venda a identidade visual de uma feira de alimentos orgânicos. tá bom. E é para se basear nos formatos dos alimentos. Como você vai me vender essa ideia, essa identidade visual, é que é o objetivo. Eu não quero que você recorte uma cesta de fruta e cola só ela. Essa identidade, você me vendeu essa ideia, então eu quero que seja mais criativo. Uhum. Pode ser a ideia uma cesta de fruta, mas eu não quero uma cesta de fruta colada num papel. Nem que você recorte uma cesta, cola a cesta. Vem com uma fruta, cola a fruta. Lembrando, precisa ter escala, precisa ter consenso na grandeza. A cesta é 10 centímetros, a banana é 20. Você vai pegar a banana e pregar no cima da cesta? Não dá, né? Entenderam a proporção de escala? Sim, A importância? sim. Ok? Então tá. Professor, Então eu pra fico... quando é pra entregar? Oi? Quando é pra entregar? Para não acumular, vamos marcar para o dia 30? Pode ser. Ela vai ser a primeira atividade do segundo bimestre, tá? Que é da terceira unidade. A que foi da aula passada, que a gente não teve, que eu não consegui o acesso, mas eu espero que vocês tenham lido, né? Visto lá no AVA, a aula. Como eu não dei, eu não vou pedir atividade, não. Então, essa é a primeira do lançamento de pontos. Todas as outras que vocês fizeram, que vocês me entregaram, ela somou 2.000 pontos. Então, a hora que o professor Gabriel lançar as notas de vocês, o máximo que vai ter lá é 2.000 pontos. É até a sexta atividade, do jardim. Então, vai ter gente com 1.500, vai ter gente com 1.000, vai ter gente com 1.250. Vai depender da entrega
dos trabalhos, aquela planilha que eu mandei para vocês. As atividades têm peso diferente. A atividade 1 teve 100 pontos, que é aquele relatório que a gente fez, a resenha. A atividade 2 dos sólidos valeu 150 pontos. A atividade 3 valeu 250 pontos, que é a estampa. E a atividade 4, 5 e 6 valiam 500 pontos cada uma. Então, totalizando aí 2.000 pontos de atividade formativa. Alguma dúvida? Professor, então ficou decidido colagens ou qualquer Colagem. técnica? Colagens, tá. Só eu e você falou, mas ninguém? E aí, pessoal, o que vocês acham? Colagem? Para mim pode ser. Colagem, né? Então vai, colagem. Ok? Eu vou fazer que eu acho que fica legal colagem, tá? Vou criar aqui e mandar o arquivo no grupo, ok? Para o dia 30. Alguma dúvida? Não. Quando vai usar colagem, pode misturar com outras coisas também ou só colagem? Pode misturar, Tá bom. tá? Pode misturar, fica legal. Pode variar os papéis de colagem, aí é aberto, né? Vai depender da sua proposta. Vou citar um exemplo. O papel craft. Dependendo da proposta, o papel vai vender a ideia do que você quer vender. Vou citar um exemplo. A empresa só vende café. Aí você vai montar lá os cafés, né? Usar a folha do café, o café vermelho, o café torrado. Para lá, o fundo, papel craft vai vender essa ideia de rústico. Então, tenta harmonizar também esse fundo. Não vamos pensar só na identidade visual como logomarca. Vamos pensar no todo. É aquilo que eu falei alguns alunos na estampa fizeram o fundo e outros deixaram em branco. Nesse, vamos harmonizar em tudo. Vamos imaginar essa logomarca na frente da loja, na frente da feira, bem na frente. E esse fundo essa logo vai estar sobre que fundo, né? O fundo ajuda a vender a imagem, a ideia, tá ok? E claro? Ou ficou meio confuso? Dá para entender sim, professor. Ok? Então tá. Uhum. Fique esperando, Ô, professor, então. e precisa ser algum papel específico para fazer essa colagem ou não? Não, é isso que eu acabei de falar. O papel vai influenciar a venda da sua ideia. O fundo. Porque ele vai ser o fundo, né? Do painel, o fundo da parede. Ele é o fundo. Então, insira ele na sua identidade visual. Pode ser qualquer papel. Mas desde que ele venda a sua ideia também. Deu para Entendi, entender? obrigada. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Não. Então, até a próxima. Avisem os pessoais que a gente está só com 13 alunos, quer dizer, a nossa sala é 40, então está faltando muita gente. Avisa, por favor, o pessoal que não me entregou as atividades e que eu pedi mais essa para o dia 30, tá bom? Uma ótima semana para todo mundo. Para você também, professor. Obrigado.